Olá, sejam bem-vindos ao canal Caos e Capítulos. Eu me chamo Brenda e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que eu amo em livros e 5 coisas que eu odeio em livros. Então, vamos lá. Bom, só para especificar, eu vou deixar o eu bem em letras maiúsculas, né? E frisado, porque são motivos pessoais meus para não me sentir ou à vontade com o livro ou sentir vontade de continuar lendo o livro. São motivos ou que eu amo muito, que me fazem ficar mais tempo no livro, né? O que me instigam a ler o livro. E alguns aqui são motivos pelos quais eu também já abandonei certos livros. Então, assim, eu não vou citar livros aqui, até porque eu não fiquei procurando motivos, eu realmente já veio na minha cabeça. Mas eu também não lembrei de nenhum livro específico, eu acho que não é legal ficar citando, porque de certo modo é spoiler desses livros. Então, eu vou só falar para vocês mesmo. Não é um ranking, eu não coloquei em uma ordem específica do que eu amo mais ou o que eu odeio. É só, até porque tudo que eu amo aqui eu amo na mesma intensidade e tudo que eu odeio que eu acho que eu odeio na mesma intensidade. Então é isso. Eu vou começar pelo que eu amo e depois pelo que eu odeio. Então, eu vou ficar intercalando, tá, gente? Não vou fazer uma lista inteira só de coisas que eu amo, uma lista inteira de coisas que eu odeio. Vou explicar o motivo também pela qual eu amo ou odeio, tá bom? Então, a primeira coisa que eu amo em livros, nesse caso, é principalmente romance, que é casal comunicativo. O casal principal, né, o romance principal, quando eles são comunicativos. Eles conseguem conversar, conseguem dizer suas inseguranças, conseguem conversar, sabe, abertamente, sem muito drama, sem se fechar, sem se isolar. É, isso é muito pessoal, né? Eu acho que tem gente que não se incomoda com isso e tem gente que às vezes talvez nem goste tanto disso, né? Eu, Brenda, me sinto bem mais à vontade quando o casal é comunicativo, pelo simples motivo de que eu sou uma pessoa comunicativa. Então, se eu tenho um problema com alguém ou sobre algo, eu comunico, até porque ninguém tem bola de cristal, né? Então, se um problema não é comunicado, ele não existe. Então, toda vez que eu vejo um casal em livros que eles não são comunicativos, eu fico tipo, mas não tem como outro adivinhar. Isso vai estar também como um dos motivos que eu odeio, mas é bem específico na parte dos motivos que eu odeio. Eu não ligo do seu casal fica enrolando para se assumir ou para se declarar, isso para mim não me incomoda tanto comparado ao que eu vou explicar na parte do eu odeio, mas eu amo casal comunicativo e isso me faz ler mais o livro. Quando o casal conversa, quando o casal se explica, dialoga, não fica sabe? Eu gosto disso. Casais que conversam, que resolvem conversando. O primeiro motivo que eu odeio em livros é triângulo amoroso. Mas é um triângulo amoroso específico. Vou explicar para vocês que para mim existem 2 tipos de triângulo amoroso. Tem o triângulo amoroso que, como eu explico para vocês? Eu tô olhando para cá porque minha listinha tá aqui, tá, gente? Mas de maneira geral, existem 2 triângulos amorosos na minha concepção. Existe o triângulo amoroso em que a mocinha sabe, a mocinha, protagonista ou protagonista, a protagonista que eu já vi romances que o protagonista é um triângulo amoroso. Mas quando a protagonista sabe que tá no triângulo amoroso, isso eu odeio. Porque, eu não sei de quem eu gosto dos dois, eu amo os dois, e na minha concepção não existe isso. Você não tem como amar duas pessoas romanticamente ao mesmo tempo. Então, assim, eu não consigo lidar bem com essa ideia de você ser capaz de amar 2 pessoas romanticamente ao mesmo tempo. Ou você ama um ou você ama o outro. Para mim não existe triângulo amoroso. Exceto em alguns casos, né, que tem, eu não lembro o nome do livro, eu não vou citar o livro, eu falei isso, mas ele é um caso à parte, que é quando... Ai, gente, eu esqueci o nome do livro, mas fizeram um filme dele, que é quando o amor da vida da menina morre, ela vive em frente, né? Ela segue em frente com outro rapaz. Ela ama esse rapaz. O casamento eles vão se casar e aí o
primeiro amor dela que tinha morrido reaparece. Eu lembro, eu acho que o avião dele cai e ele consegue sobreviver. E ele fica anos sobrevivendo para voltar para ela. Então, assim, isso é um caso em particular. Mas, quando principalmente acontece muito em dramas assim, eu falo doramas mesmo, escolares, que a menininha não sabe quem ela vai escolher. Se ela vai escolher o bad boy ou um menino mocinho herói. Então, assim, eu não vou saber citar um livro que tem um triângulo amoroso que eu não gosto, até porque provavelmente eu abandonei ele se tinha, gente. Mas quando a protagonista ou o protagonista sabe que está no triângulo amoroso, ele só não sabe escolher, ou não quer escolher, ou aquele famoso não sai da moita, sabe? Não decide. Isso me irrita. Eu odeio, eu abomino a ideia de que, sabe, você tá segurando duas pessoas diferentes sem nem ter a certeza de que vai amar uma delas de verdade, porque para mim você não ama uma delas de verdade se você não sabe escolher, sabe? Para mim, na minha concepção, não teria nem que escolher. Se você ama alguém, você ama alguém romanticamente, né? E não teria como você dividir um amor romântico por outra pessoa. Não existe para mim, não há uma possibilidade para mim, Brenda, claro, de você amar duas pessoas ao mesmo tempo. Então, não, triângulos amorosos para mim não funcionam. Agora, tem o triângulo amoroso que o protagonista ou a protagonista nem sabe que está no triângulo amoroso. Entendeu? Tem duas pessoas tentando conquistar ele, mas o coração dele já tá conquistado ou ele nem gosta de nenhum dos dois de verdade. Tipo assim, ele não se sente apaixonado por nenhum dos dois. E aí tem esses dois, né, essas duas outras pessoas tentando conquistar ele. Aí pra mim já é diferente, né? Desde que ele não fique na dúvida sobre qual dos dois escolher. Aí pra mim, ficou na dúvida, pra mim já não faz sentido. Mas a segunda coisa que eu amo personagens secundários bem trabalhados. Tem muitos livros que eu amo personagens secundários bem trabalhados. Perdida, Encontrada, a saga toda trabalha muito bem personagens, mas é bem focado no personagem principal. Mas os personagens secundários, na minha opinião, são bem trabalhados. Tem Aprendiz de Vilão, Assistente de Vilão, e o Aliado eu ainda não li. Mas os personagens secundários são muito bem trabalhados, a história deles são muito bem trabalhados. Eu amo a ideia de que naquele mundinho fechado, não existe só os personagens principais. Sabe? Todo o resto é um monte de ameba, que não tem cérebro, não tem personalidade, só estão ali para preencher o vazio e aumentar as páginas. Então, assim, eu gosto de personagens muito bem trabalhados. E secundários, né? Eu não tô falando que o livro é obrigado a desenvolver uma história deles. Personagens secundários com uma personalidade fixa, muito bem trabalhada, com histórias muito bem trabalhadas, que não mudam, eles não se contradizem ou, né, ou alteram a personalidade dependendo da situação, para mim é o supra-sumo do livro. Eu amo os personagens secundários muito bem trabalhados. Então, sobre bem trabalhados é sobre isso. Não tem muito o que dizer sobre isso, é só que eu amo personagens que são concisos na história deles. E dentro da história, né? Segundo motivo para mim odiar um livro. Gírias modernas em um livro. Gírias, eu acho que nem é necessariamente modernas, mas ter gírias que nós usamos. Eu sinto que isso dá uma idade ao livro. E então, tipo, as gírias. Eu vou usar de exemplo nós. Você que está me assistindo. Você não usa as mesmas gírias que você usava 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, dependendo. Dependendo até 1 ano atrás. A gente muda o nosso vocabulário diariamente. A gente aprende palavras novas, esquece palavras antigas, ou se cansa de palavras antigas, se cansa de gírias, se cansa o tempo inteiro e aprende coisas novas. Então, nosso vocabulário está sempre mudando. E quando você introduz isso num livro, eu sinto que ele fica fixo naquele vocabulário. E quando você vai ler, você fica tipo, por quê, sabe? Não é que. Eu acho que é porque me causa mais vergonha alheia do que incômodo. Ver um personagem usar na minha época algo que era uma época
mais antigas, sabe? Eu lembro que eu li um livro, eu não vou saber dizer o nome, gente, porque eu nem pensei em nenhum livro, realmente. Mas teve um livro, eu não lembro o nome, mas o personagem tinha um vício de linguagem de zica. Ai, que zica, mano. Ele falava assim, ai, isso é zica demais. E tipo assim, eu lembro que era uma gíria quando eu era adolescente. Ah, então, assim, isso dá uma idade ao livro. E parece que eu não me sinto à vontade para ler o livro agora, numa época em que esse vocabulário nem sequer faz parte do meu cotidiano, ou de ninguém ao meu redor, sabe? Então, fica aí para vocês entenderem a questão das gírias modernas. Eu não gosto de que de livros que usam termos modernos demais, que dá idade ao livro. O terceiro motivo de eu amar coisas que eu amo em livros, né? O terceiro motivo para mim amar um livro. Esse é um pouco polêmico, porque eu sei que tem pessoas que não gostam disso e tem pessoas que gostam disso. Descrições físicas claras dos personagens. E no início, né? Como eu explico? Eu já vi gente que não gosta de descrição de personagem, gosta de imaginar o personagem como ela quer imaginar. Só que eu sinto que se me permitir imaginar o personagem como eu quiser, todos os meus personagens vão ter a aparência que eu acho interessante. E vão acabar sendo todos os mesmos personagens. Então, assim, quando vem uma descrição clara do personagem no início do livro, eu consigo seguir o livro, imaginando ele exatamente dessa maneira. Só que, assim, é muito difícil explicar. Eu tenho um problema sério, e isso não é odeio. Eu não odeio, mas me incomoda. Longe de odiar isso. Mas eu gosto de descrições físicas claras, mas se o autor der isso lá na frente, eu já imaginei uma imagem, né, para aquele personagem, e aí me dá uma quebrada de. Me tira um pouco do universo do livro quando acontece isso. Então, eu gosto de descrições físicas claras no início do livro, porque eu já sigo imaginando o personagem, né, com aquelas descrições o restante do livro inteiro. Então, eu gosto muito disso. É, Então, basicamente, eu sei que tem muitas pessoas que preferem que o autor não dê descrição nenhuma, imaginarem eles à vontade, mas eu gosto de saber como o autor pensou naquele personagem e acaba que a gente sabe muito bem que aparências físicas criam contexto. Então, eu prefiro assim, né? Eu, Brenda, prefiro descrições claras no início do livro. Assim, eu já imagino o restante do livro inteiro, sem até mesmo que o autor fique dando descrições, o detalhezinho, sabe, da descrição. Isso também me irrita um pouco, tá, gente? É tipo assim, no primeiro parágrafo ele fala a cor do cabelo do personagem. Aí lá no quinto parágrafo, sexto, ele vai lá e fala o tom da pele. Isso me irrita. Também não precisa chegar e apresentar o personagem inteiro. É complicado. Eu sei que vai de autor para autor. Mas eu sei que também eu nunca escrevi um livro, então eu imagino que seja muito difícil apresentar um personagem sem parecer muito um texto muito duro, sabe? Apresentativo demais. Então, eu não julgo, eu entendo. Vamos lá. O terceiro motivo para eu detestar um livro, odiar um livro. Sim, final aberto de um livro solo. Eu detesto o final aberto. Eu gosto de uma história fechada. Eu gosto que ela tenha início, meio e fim. Eu não falo de finais abertos em sagas de livro, até porque, né, sagas têm todo o direito de fazer uma história bem aberta até que chegue ao último livro. Mas a questão é histórias que, por exemplo, tem um livro só. E aí fica aquela coisa em aberto, sabe? Se um livro é solo pra mim, eu quero um final claro do que aconteceu, sabe? Nem que seja viveram felizes para sempre. Pra mim tá ótimo. Mas deixar o final aberto, do tipo assim, sem solucionar, pra mim não rola. Eu odeio, abomino, detesto.
Mas é isso. Não tem muito o que eu falar sobre isso, é só eu odeio finais abertos. Tá, o quarto motivo pelo qual eu amo um livro, essa parte eu acho que é mais específica para fantasia, claro, vocês vão entender por quê. Ou, né, ficção, fantasia, algo assim. Porque eu coloquei que é um universo bem explicado, bem trabalhado, mas sem afogar o leitor. Mas basicamente, praticamente toda fantasia tem um universo dela próprio, com as próprias regras, seja para magia, seja para os seres humanos, seja, né? Mas sempre tem as próprias regras desse universo. E eu gosto de como isso quando isso é bem trabalhado, né? Mas é bem explicado pro autor sem afogar ele também. Eu não quero o primeiro capítulo inteiro explicando como o mundo funciona, porque eu não vou lembrar de nada ao decorrer do livro. Então, assim, se tiver muita informação, eu tenho plena certeza de que lá pro meio do livro eu não vou lembrar de mais nada. Então, eu gosto quando o livro ele vai apresentando regras de maneira natural, sem necessariamente eu ter que decorar elas, sabe? Ou também sem uma explicação muito acadêmica. Deu pra entender? E a questão do bem trabalhado é um universo que não se contradiz, é só isso. Eu já li alguns livros, eu não vou citar nomes mais uma vez, porque eu não lembro os nomes. Mas eu já li livros que o universo se contradizia. É tipo assim, nesse universo existe tal e tal regra, mas pro personagem essa regra não se aplicava, sabe? Ah, tem um motivo? Não. Só essa regra que era citada no livro nunca aconteceu com o personagem. Aconteceu com todo mundo, menos com ele. Mesmo ele fazendo a mesma coisa que todo mundo, né? Então, assim, para mim, essa é a parte do universo bem trabalhado. E não afogar o leitor é apresentar esse universo de uma maneira mais natural, sem, né, enfiar um monte de regras na cabeça da gente. A gente, na vida real, a gente não aprende as regras da nossa comunidade de uma única vez. Ninguém entrega pra gente o artigo da Constituição Federal e fala lê, a menos que esteja fazendo direito. Ninguém fala lê para você aprender como viver em sociedade. Não, você vai aprender à medida que cresce. Você aprende que roubar é imoral. Você aprende que xingar é antiético. Entende? Antiético depende da profissão também. Mas você aprende que o que é educação, o que são regras, o que é fora da lei e o que é dentro da lei, à medida que você está vivendo. Então, quando eu falo isso sobre não afogar o autor, é isso. É não enfiar tudo de uma vez, porque ninguém na vida real aprende tudo de uma vez. Entendeu? Então, basicamente é isso. Quarto motivo pelo qual eu odeio um livro. Então, esse eu não tenho muito o que dizer. Eu literalmente coloquei no motivo uma frase. Abre aspas. O amor às vezes é deixaria. Fecha aspas. Pois é. Não rola. Não. Pra mim não existe essa de amor deixar ir. Se você deixou ir é porque você não ama de verdade. Se você não é capaz de melhorar para ficar junto com aquela pessoa, não é capaz de resolver sua vida para ficar junto com aquela pessoa, não é capaz de evoluir para ficar junto com aquela pessoa, resolver suas questões, isso não é amor. É só egocentrismo. Então, assim, você é incapaz de se sacrificar. E não tô falando também de mudar por completo, mas se vocês dois se amam, você não é capaz de lutar por esse amor, e aí me solta a frase, o amor às vezes é deixar ir, pra mim já você já não amava. E eu odeio isso em qualquer livro, seja de fantasia, romance, qualquer coisa, gente. Pra mim é muito absurdo. A ideia de que duas pessoas não conseguiram lutar pelo que elas sentiam. É muito irreal pra mim. É muito. Ah, odeio, odeio. E eu já li essa frase algumas vezes, eu já vi depois, né, de que o livro foi lançado, as pessoas ficaram indignadas de que o casal não ficava junto, a autora falar que ela queria ensinar vocês que o amor é deixar. Parece só uma pessoa mal resolvida. Vamos lá, parece só uma pessoa mal resolvida. Para mim não existe o amor a deixar ir. Não. Se é amor, a ideia é não deixar ir.
entendeu? Nossa Senhora, não tenho condições. Sem condições. Mas esse é o meu quarto motivo para odiar um livro. Para mim, o amor não é deixar ele, o amor é lutar por ele em conjunto. Então, se você escolheu deixar esse amor ir, é porque não era amor. Ponto. Eu não tô falando também que você tem que se sacrificar. É porque se também o amor te obriga a fazer um sacrifício, talvez não seja amor, né? No caso da outra pessoa. Se o amor te obriga sabendo que vai te machucar, se o amor te obriga, às vezes não era amor, gente. Sabe? Se algo é tóxico, às vezes não é amor. É só costume de convívio, rotina, entende? Apego desnecessário. Então, assim, às vezes eu acho importante separar o que é amor, o que é apego, tá bom? Aí a gente pode se apegar a coisas absurdas, a gente se apega a coisas absurdas a nossa vida inteira. Então, assim, o importante é separar o que é amor e o que é amor e o que é apego, tá bom? Ah, um bom exemplo disso é que, para mim, na minha opinião, o amor não machuca. O que machuca é as situações ao redor que te impedem que esse amor seja realista. Então, assim, é, vamos lá, eu vou explicar melhor. Eu já vi isso muito em dorama, tá? Não sei, eu não lembro de ver isso em livro, mas os pais do mocinho não gostam da mocinha. E aí eles terminam. Basicamente, o cara termina, porque, ai, minha mãe não gosta de você, e não sei o que, você não merece viver isso. Então, o cara mete a bronca, discute. Se você ama a pessoa, lute pelo amor, mas não ao ponto de sacrificar você. O amor existe na situação. O que está atrapalhando esse amor é uma questão externa, entende? Quando, eu vou explicar melhor, de uma maneira bem clara agora. É, eu amo uma pessoa e essa pessoa me ama de volta. Esse amor é claro e sem farpas. Algo externo machuca a gente não está envolvido no nosso amor, entende? Agora, se eu amo essa pessoa e essa pessoa me devolve algo que me machuca, da parte dele não é amor. E aí é normal que a gente encerre esse relacionamento, porque se entra num um relacionamento tóxico. Porque toxicidade nada mais é do que aquilo que te machuca, vindo de alguém que você ama, tá? Isso é um relacionamento tóxico. É usar do amor da outra pessoa para se aproveitar de situações, entende? Então, basicamente, isso é um relacionamento tóxico e isso para mim tem que ser encerrado, tá bom? Agora, é, um amor sem encerrado, amor é deixar ir quando se trata de fatores externos atrapalhando o amor saudável entre vocês, para mim isso tá esquisito, entendeu? Não odeio. Mas é isso. Eu espero ter conseguido explicar essa parte, porque é um pouco difícil. Afinal, amor acho que o amor é muito. Esqueci o termo. Esqueci o termo, mas basicamente depende, né? De pessoa para pessoa. Varia. Mas é isso. Vamos para o quinto motivo para mim amar um livro, o último motivo dos amores. Basicamente, esse é bem específico, mas é quando se trata de livros que têm algum mistério. Pode ser fantasia, pode ser um livro realmente de mistério, pode ser suspense, pode ser um livro, né, uma romantasia, dependendo, mas que envolve realmente mistério. Eu gosto de plot bom. Eu acho o plot bom. Eu acho importante ter um plot quando o livro tem algum tipo de mistério. É muito legal. Só que o que eu amo mais do que isso é quando o autor permite que a pessoa que esteja lendo consiga chegar à conclusão do plot junto com ele, junto com o protagonista ou a protagonista. Tipo assim, ele vai deixando pistas, mínimo detalhes, que faz a sua mente atiçar e querer investigar junto. Eu vi muito isso no livro que eu li. É, eu li recentemente, eu fiz até vlog de leitura. Foi o último vlog de leitura que eu postei, eu só não tô lembrando. Consegui chegar à conclusão
de quem era o assassino da protagonista, porque a autora foi deixando pistazinhas. Detalhezinhos que se você tinha que voltar na situação, reviver a situação, ver quem estava envolvido naquela situação e entender de que existia mais de uma possibilidade do que a história queria te levar. Então, assim, é muito gostoso quando você consegue criar teorias enquanto você está lendo. Eu acho isso fantástico. Você conseguir criar teorias enquanto você está lendo. Eu gosto de marcar livros, então eu gosto de criar 1 milhão de teorias na minha cabeça e ficar trabalhando isso. E ver essas teorias sendo desmanchadas, eu ir criar novas teorias. Então, quando o livro há um mistério, eu gosto de quando o autor, mesmo tendo um plot muito bom, ele, como eu explico? Ele te deixa pistas suficientes para você ir montando a situação e conseguir descobrir também. Só que, tipo assim, não claro o suficiente para que você já fique, não, eu já sei quem é, sabe? Mas o suficiente para quando você descobrir, você fique tipo, eu desconfiei, eu só não tinha o motivo ou a certeza, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas eu gosto quando eu sou capaz de investigar junto com o protagonista e não só assistir a investigação do protagonista. Deu pra entender? Eu espero que sim, porque é difícil explicar. Eu acho que isso também é bem particular, porque eu gosto muito de séries criminais. Eu falo séries criminais, gente, eu não sou muito fã de documentários criminais, tá? Eu falo séries criminais como NCIS, CSI, Bones, que é a minha paixão. Minha mãe sempre me ensinou a assistir esse tipo de série, então eu adorava assistir o episódio e ficar criando teorias. É, enquanto nos livros é muito melhor, porque parece que os detalhes sutis que a série ou o filme não consegue passar porque é visual, o livro consegue sem querer. Então, assim, amo, amo, amo. Mas basicamente é isso. Agora, nos que eu odeio, chegamos no último motivo, que é o meu motivo principal de abandono de certos livros. Ele entra também na questão do casal comunicativo que eu falei no início, dos motivos pelo qual eu amo, e ele é o que bate de frente, né? Contrário, que é o que eu odeio, que é términos ou brigas burras e de motivo besta. Então, eu detesto brigas burras. Basicamente, eu vou explicar para vocês o que para mim é briga burra. É quando a pessoa só quer brigar. Ela não quer escutar, ela não quer conversar, ela quer brigar. Você não quer escutar a versão do próximo, você quer brigar. Entende? Você não deixa o próximo se explicar, você só quer brigar. Para mim, isso é uma briga burra. Uma briga burra é briga, entende? Não é uma discussão, é uma briga. Discutir é você dar seu argumento, eu dar meu argumento, isso é uma discussão de pontos. Briga para mim é você ficar gritando e não deixar outra pessoa se explicar. É tipo assim, isso acontece muito mais em doramas do que em livros, na minha opinião, mas tem, sabe, tem umas situações em livros também. Mas basicamente, acontece uma situação em que você tira uma conclusão. E em vez de você perguntar para a pessoa sobre essa conclusão que você tirou, é isso mesmo, não é? Me explica melhor. Não. Você só decide brigar com essa pessoa, virar as costas e não escutar um lado que sai da boca dela. Briga burra. Acontece muito em anime também. Inclusive, eu tava assistindo um anime ontem com o Fernando, eu não sei o nome. Mas o personagem, ele simplesmente é ignorado o tempo inteiro. Ele não cometeu o que dizem, ele tenta explicar o que, né? Ele tenta explicar que ele não cometeu, né? E as pessoas só simplesmente ignoram, acreditam no que elas querem acreditar. E depois, ele simplesmente desiste de explicar. E aí, tipo, a gente sabe a verdade, mas ele simplesmente não fala mais nada. É irritante. Ele prefere ficar só brigando com a parede. Então, basicamente, a parte de brigas é essa. Brigas burras, pra mim, é aquela que não é uma discussão, é uma briga. Você não escuta o ponto da outra pessoa. Você não tá tentando chegar a uma solução. Você só quer gritar com a parede e ir embora, né? E aí, términos de motivo besta ou términos burros também é basicamente a mesma coisa.
É basicamente, a mocinha vai lá, tira a conclusão. Mocinha eu falo porque é mais comum eu ler coisas que é a mocinha quem faz isso. Ela vai lá, vê o mocinho ajudando alguém catar o material na escola. Vou usar um exemplo assim, bem besta. E aí ela tira a conclusão de que aquelas duas pessoas estão juntas. Pronto. Aí ela chega em casa, eu quero terminar, e bloqueia o número de contato. É isso. Exatamente isso que eu tô tentando explicar. Simplesmente só vai lá e termina. Isso a gente vê muito em dorama. Livros eu vi alguns, e eu acho que deve ser livros que eu já abandonei há muito tempo atrás. Mas você vê muito isso em doramas e séries, que a mocinha tira conclusões precipitadas da cabecinha oquinha dela, vai lá e termina. Bloqueia, evita. Então, assim, eu detesto isso. Eu detesto coisas que não são bem explicadas. Eu preciso entender os motivos do outro para estar agindo como um babaca. Eu preciso entender os motivos do outro para estar agindo positivamente. Eu preciso entender. Eu, Brenda, preciso entender. Então, quando não há essa comunicação, me irrita. Porque eu, como indivíduo, não sei simplesmente chegar, tirar conclusões e não conversar. Então, assim, eu não sei explicar. Talvez, acho que boa parte aqui, né, dessa lista é entre questões muito pessoais, né, individuais, do tipo, eu sou muito comunicativa, eu me irrito em não saber motivos pela quais levam uma pessoa a estar chateada comigo, ou não gostar de mim, ou, né, ou ter cortado laços comigo, porque eu quero saber o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, quando isso acontece em livros, eu me sinto frustrada por porque eu sei que na vida real também acontece, gente. Pessoas o tempo inteiro tiram conclusões precipitadas, não conversam, não dialogam. Eu já vi pessoas que terminam sem motivo, simplesmente bloqueiam a pessoa, não explicam mais nada para essa pessoa, nem o motivo pela qual quis terminar, nada. Então, assim, realmente existe isso na vida real. E eu acho que falta de comunicação já é o problema principal do mundo inteiro. A falta das pessoas saberem se comunicar. E ter que ler isso ainda em livros é muito frustrante pra mim. Tipo, me irrita. Do tipo assim, eu brigo com a própria personagem, né? Com a própria pessoa, do tipo assim, pelo amor de Deus, reage, conversa. Explica o que você acabou de ver e não entendeu bem o que era. Explica, sabe? Eu fico assim nos livros. Explica que você não entende porque essa pessoa te odeia. Explica, pergunta, conversa, interroga. E quando não tem isso, eu fico muito frustrada. Mas basicamente, esses são os 5 motivos pelos quais eu amo e os 5 motivos pelos quais eu odeio certos livros. Brincadeira. São coisas que eu amo e coisas que eu odeio em livros. Não, como eu disse, tem alguns livros que eu até consegui exemplificar nesse vídeo, mas eu não fiz essa lista pensando, procurando e pensando livros. Eu só quis deixar aqui os motivos mais rasos também. Eu sei que provavelmente, se eu for olhar em cada livro que eu abandonei, eu vou achar muito mais motivo, mas já tem um vídeo aqui nesse canal sobre livros que eu abandonei e o motivo pelo qual eu abandonei, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendam que esses motivos são pessoais, são questões minhas com livros. Cada um tem seus motivos para não gostar ou gostar de um livro. E tá tudo bem. Eu mesma, esses são os meus 10 motivos, 5 de cada lado. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você estar deixando o like, se inscreva no canal caso você goste de conteúdo literário. Se você quiser compartilhar comigo seus motivos para odiar ou gostar de um livro, eu vou gostar muito de ler sobre. E é isso. Sem mais delongas, um beijo e tchau, tchau.